2 anos dizendo, aprovem a reforma da Previdência, aprovem a reforma da Previdência. Então, é evidente que eu não posso, só agora porque passei para o governo e botei um chapéu, vou falar, não aprovem a reforma da Previdência. Eu tenho que dizer, aprovem a reforma da Previdência. Sim, essa reforma da Previdência eu digo sempre que nós vamos criar uma nova Previdência com regime de capitalização. Mas existe uma Previdência antiga, que está aí. Então, além de um novo regime trabalhista previdenciário que nós deveremos criar para as futuras gerações, nós temos que consertar essa que está aí. O dinheiro tem que ir onde o povo está. O povo precisa de educação, saúde, saneamento. Então nós temos que fazer uma transformação do Estado. Em vez do dinheiro ficar lá em Brasília e alimentar essa corrupção que aconteceu no Brasil, o dinheiro tem que descer para estados e municípios para chegar às áreas sociais. Natuza está aqui. Natuza, boa tarde para você. Bom, o que não falta aí, claro, é assunto nessa reunião da equipe aí do novo presidente eleito, né, Jair Bolsonaro, que terminou agora há pouco, como bem trouxe para a gente Murilo Salviano. Como é que você está vendo esse momento de transição e essa questão específica da reforma da Previdência, que é uma das bandeiras aí levantadas pelo Paulo Guedes? Hoje, de novo, ele veio sacudindo essa bandeira, né? Pois é, a transição, Cris, se inicia... Boa tarde para você, boa tarde, assinantes. A transição se inicia com uma sinalização muito contundente a favor da reforma da Previdência. Como a Juliana falava aqui, isso foi muito bem recebido pelo mercado financeiro e há uma espécie de consenso na área, na futura equipe econômica do presidente eleito Jair Bolsonaro, de que tem de ser rápido. Quanto mais rápido, melhor. Essas foram as palavras do próprio futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. A grande dúvida agora é saber se esse desejo se transforma em realidade no Congresso Nacional. Neste Congresso, não o novo que vai chegar, mas neste agora. Por quê? Porque todas as sinalizações de Paulo Guedes são com a possibilidade de votação agora nos próximos 2 meses. Qual é a dificuldade? Eu conversei com alguns líderes do Congresso Nacional. Há uma espécie de avaliação de que na Câmara dos Deputados poderia até haver um pouco mais, Cris, de abertura para uma discussão agora, ainda que fosse muito mais difícil nesse momento derradeiro de fim de governo, fim dessa legislatura. E que no Senado as resistências à votação de uma reforma da Previdência agora, inclusive entre aqueles que apoiaram o texto do presidente Michel Temer, que seria mais difícil, encontraria mais dificuldades no Senado Federal. E a explicação é uma só. Os deputados e senadores que não foram reeleitos não vão querer, nas palavras desses líderes políticos, assumir o ônus de se votar uma reforma da Previdência. E aqueles parlamentares que agora voltam, portanto, dos seus redutos eleitorais depois dessa eleição e que foram reeleitos, vão querer negociar com o futuro governo e não com o governo do presidente Michel Temer. E aí, reforma da Previdência, a gente sempre volta para o mesmo lugar. É um projeto, é uma proposta de emenda à Constituição que exige quórum qualificado. Muita gente precisa dar o voto a favor para conseguir o avanço. Pode ser que na Câmara tenha até um pouco mais de abertura, mas ainda assim o que existe agora nesse momento é uma avaliação de que haveria dificuldades para esse avanço. O mercado financeiro também ficou particularmente feliz com outro recado de Paulo Guedes, que foi a possibilidade de manutenção do presidente do Banco Central, William Gundfein, à frente da autoridade monetária. Há um projeto em tramitação dando independência ao Banco Central com um mandato não coincidente para os diretores da autoridade monetária, para o Banco Central, e isso é uma outra sinalização muito positiva. Então, Cris, para resumir, resumo da ópera, essa transição começa com uma tração muito clara a favor da reforma da Previdência, mas a gente ainda vai precisar ver se esse desejo se transforma em realidade nesse Congresso em finzinho de mandato. O que é importante é que esse desejo de urgência do futuro governo, mesmo que não ocorra agora a votação da reforma da Previdência na Câmara e no Senado, que seja muito rápido e muito breve a apresentação de um texto pelo futuro governo para que no ano que vem essa matéria seja liquidada. Bom, temos que muito conversar ainda hoje, Natuza. Já já eu te chamo de novo. A gente agora vai conversar com o Valdo Cruz, está lá em Brasília já. Valdo, está em casa finalmente, né, Valdo? Boa tarde para você. Ainda não fui em casa. Ainda não foi? Fui em casa. Opa! Do aeroporto direto para a TV. Mas tá certo, trabalho é meu nome, né? Valdo, vamos lá. Primeiro, boa tarde para você. Que bom que você está aqui com a gente na edição das 4. A gente viu esse novo governo aí mostrando cada vez mais a sua cara e fazendo questão de tocar em temas delicados, como o da reforma da Previdência. Queria tocar nesse assunto com você também. Queria a sua análise em relação
relação a isso e também de algo que o Murilo trouxe pra gente agora, ao vivo, que ele disse o seguinte, que está decidido que eles vão unir Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio num grande ministériozão da economia. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Natuza. Boa tarde aos nossos assinantes. Pois é. Olha, Cris, a expectativa é que nessa reunião, a gente parece que isso foi conseguido, é que nessa primeira reunião do Jair Bolsonaro, do presidente eleito, com a sua equipe ali, né, sua equipe mais próxima, Paulo Guedes, Gustavo Bebiano, Onyx Lorenzoni e o general Hamilton Mourão, que é seu vice, de afinar um pouco o discurso. A gente viu nos últimos dias aí certos ruídos, né? O Paulo Guedes falando na necessidade de aprovar uma reforma da Previdência já neste ano, já o Onyx Lorenzoni defendendo essa votação só no ano que vem. Aí o Jair Bolsonaro veio ontem, nas suas entrevistas, acabou fechando mais com o Paulo Guedes, definindo que também ele acha que é importante aprovar pelo menos uma parte dessa reforma da Previdência que está tramitando, que foi enviada pelo presidente Michel Temer. Pelo visto, essa é a posição que vai prevalecer. Exatamente nessa reunião foi afinado esse discurso dessa necessidade de pelo menos tentar. Como disse a Natuza, temos que checar se o atual Congresso vai ter disposição de aprovar essa medida, porque ela é importante. Na questão da reforma da Previdência, Cris, não tem outra saída, é reformar ou reformar. Afinal, nós temos um déficit previsto aí de 280 bilhões entre a previdência do setor público e a previdência do setor privado. E esse déficit sobe ali na casa de 50 bilhões a cada ano, ou seja, é uma conta que não fecha e no futuro todo o dinheiro do orçamento praticamente vai ser gasto exatamente para pagar benefícios previdenciários. Então, essa reforma tem que sair neste ano, pelo menos uma etapa dela, ou no ano que vem. O que Paulo Guedes acabou dizendo hoje claramente é que o governo do Jair Bolsonaro pretende fazer a reforma em duas etapas. Primeiro, resolver o problema do sistema atual, que tem esse déficit que eu falei de cerca de 280 bilhões de reais. Então, o sistema atual já é deficitário. Então, essa reforma do governo do presidente Michel Temer que está lá, exatamente dá uma possibilidade de ter um certo equilíbrio ali no médio e longo prazo para o sistema atual. Então, você aprovaria essa reforma que tramita lá para resolver esse problema de hoje. E aí, no futuro, talvez aí ao longo do governo do presidente Jair Bolsonaro, seria feita uma segunda etapa da reforma da Previdência, que seria exatamente com a adoção daquele sistema de capitalização. Pelo sistema atual, os trabalhadores contribuem, as empresas contribuem para bancar a aposentadoria de quem está ali na idade já exatamente de encerrar a sua carreira de trabalho. Pelo sistema da capitalização, todo mundo contribui, cada um contribui, faz uma conta individual para bancar sua aposentadoria no futuro. O problema desse sistema é que durante uma fase de transição, porque durante uma fase de transição, essa contribuição individual da pessoa não terá sido feita. Então o governo precisa entrar com uma parcela de dinheiro para bancar essa transição. E isso é muito caro. E hoje o governo não tem dinheiro. A tarefa do governo Jair Bolsonaro é exatamente tentar zerar o déficit público, que no ano que vem está previsto ali de 139 bilhões, em um ano. Agora, se fosse criado esse sistema de capitalização já de saída, esse déficit, em vez de diminuir, poderia até aumentar. Por isso, exatamente, que Paulo Guedes sinaliza isso. Uma reforma da Previdência em duas etapas. Primeiro, resolve o problema da Previdência atual. E depois você cria o sistema de capitalização, Cris. Agora, Valdu, eu sei que você tem informações aí também sobre novos nomes que estão sendo cotados para o próximo governo, o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Conta pra gente o que você já tem aí de apuração. Então, Cris, é o seguinte, a Marina Francischini mais cedo apurou ali no Congresso Nacional, com fontes ali de Jair Bolsonaro, que temos um nome cotado para assumir a presidência da Petrobras. É do economista Roberto Castelo Branco. Hoje ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, já foi diretor da Vale e já também participou ali, foi membro do Conselho de Administração da própria Petrobras entre 2015 e 2016. Inclusive já foi também diretor do Banco Central no período do governo de José Sarney. Onde ele estudou? Estudou na Universidade de Chicago, também é onde estudou Paulo Guedes, ou seja, esse é um nome cotado para assumir a presidência da Petrobras durante o governo de Jair Bolsonaro. Outro nome aí que eu ia falar, a Natuza já disse, é a questão de Ilan Goldfein.
A gente já vinha antecipando na Globo News essa informação com bastidores, a intenção de Jair Bolsonaro de manter Ilan Goldfein na presidência do Banco Central. Hoje, Paulo Guedes externou isso publicamente em ON. Ele falou claramente o seguinte, que tem intenção de manter Ilan Goldfein dentro de um projeto de independência do Banco Central. O projeto de independência do Banco Central de Paulo Guedes é muito semelhante ao que já tramita dentro do Congresso Nacional, que daria um mandato de 4 anos para a diretoria do Banco Central, não coincidente com o do presidente da República. Ilan Goldfein já está praticamente 2 anos no comando do Banco Central durante o governo do presidente Michel Temer. E aí ele poderia ficar mais 2 anos do governo Jair Bolsonaro dentro dessa proposta de ele ser o primeiro presidente do Banco Central, assumindo ali com o Banco Central com independência em relação ao governo federal. Essa é uma medida super importante. Inclusive, o ministro Eduardo Guardia me disse que ele achava assim, olha, essa é uma das medidas que o governo deveria tentar realmente aprovar durante o período de transição, e Paulo Guedes hoje disse publicamente que essa é a intenção do governo e que ele deve realmente formalizar esse convite para Ilan Goldfein, que está reunido no Compor, né, o Comitê de Política Monetária, para decidir a taxa de juros, que deve ser mantida em 6,5%, para ver se ele pode permanecer à frente do Banco Central. Agora, Cris, uma coisa que você me perguntou, eu acabei não respondendo, sobre essa proposta, então, de Jair Bolsonaro de unir Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio. O pessoal da indústria tinha externado ali uma preocupação com o Jair Bolsonaro e feito a solicitação para que ele não fundisse indústria e comércio com fazenda. Dentro da lógica seguinte, fazenda cuida muito mais dos assuntos macroeconômicos e que seria necessário ter um ministério para cuidar exatamente dos pleitos do empresariado. Jair Bolsonaro tinha sinalizado que poderia não fazer essa fusão. Mas agora vem essa informação, parece que ele realmente decidiu fundir Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio, que será tocada ali por Paulo Guedes. Cris. É isso aí, a informação que a gente tem também é exatamente essa, que o Murilo trouxe pra gente. Ele tá lá na porta ali, acompanhando o encontro, né, que acabou agora há pouco, da equipe toda do próximo presidente. Valdo, muito obrigada, sempre muito bom conversar com você, viu?